Se eu te pedir para pensar em um estúdio que quase nunca decepciona, existe uma boa chance de você pensar na Rockstar Games. E convenhamos, até que faz sentido. Os caras fizeram GTA San Andreas, GTA V, GTA 4, GTA Vice City, Red Dead Redemption 2. É um currículo difícil de bater. Só que tem uma coisa que eu sempre achei muito estranha. Parece que toda vez que a Rockstar resolve colocar outro estúdio para trabalhar em um projeto importante, alguma coisa dá muito ruim. E não é de hoje. Isso aconteceu mais de uma vez. Então eu fiquei pensando, será que isso é só impressão minha? Ou será que realmente existe um padrão? Bom, foi isso que eu resolvi tentar descobrir. Antes da gente sair culpando qualquer empresa, vale a pena explicar uma coisa. Quando a gente escuta que um jogo foi terceirizado, é fácil imaginar a Rockstar chegando com uma ideia, entregando uma pasta cheia de documentos para outra empresa e falando: "Faz aí, me mostra como ficou depois." Só que na prática não é assim que funciona. Na maioria das vezes a Rockstar continua acompanhando o desenvolvimento, aprova mudanças e no final ainda decide se aquele jogo está ou não pronto para ser lançado. Então guarda isso porque vai ser bem importante daqui a pouco. Para entender de onde surgiu essa impressão, a gente precisa voltar um pouco no tempo, mais especificamente para 2013. Naquela época, a Rockstar resolveu levar GTA San Andreas para os celulares. Hoje parece normal essa ideia, mas naquela época era um projeto bem ambicioso. Será que seria tão fácil assim colocar um jogo daquele tamanho no celular de 2013? Bem, para uma empresa que conseguiu colocar ele num PlayStation 2 não deveria ser tão difícil. Foi aí que apareceu um estúdio chamado War Drum Studios. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse nome, mas guarda ele por alguns minutos, porque ele vai voltar mais tarde. O port até funcionava, muita gente conseguiu jogar sem grandes problemas. Mas também muita gente apareceu com várias críticas envolvendo bugs, desempenho e mudanças visuais em relação às versões clássicas. Na época, parecia só mais um port com alguns problemas. Nada que fizesse imaginar o que aconteceria anos depois. Alguns anos se passaram e a War Drum Studios simplesmente desapareceu. Ou pelo menos parecia, porque na verdade ela só mudou de nome. A partir dali, ela passou a se chamar Grove Street Games, e eu tenho quase certeza de que esse nome te soa muito mais familiar. Chegamos em 2021. A Rockstar anuncia a GTA Trilogy The Definitive Edition. Cara, o hype desse negócio era gigante. Finalmente a gente ia poder jogar GTA 3, Vice City e San Andreas em versões atualizadas, jogabilidade moderna, gráficos atuais. Parecia impossível dar errado. Só que bastaram algumas horas apenas depois do lançamento para a internet perceber que tinha alguma coisa errada acontecendo. Bugs, modelos estranhos, problemas de desempenho, a chuva parecia uma cachoeira caindo na tela. Em poucos dias os vídeos mostrando esses problemas estavam por toda a parte. A repercussão disso foi tão grande que a própria Rockstar publicou uma nota pedindo desculpas aos fãs e admitindo que o jogo não tinha sido lançado no nível de qualidade que ela mesma esperava. Só que foi nesse momento que eu comecei a perceber uma coisa. Talvez eu estivesse fazendo a pergunta errada. Porque é muito fácil olhar para isso tudo e falar: a culpa é só da Grove Street Games. Mas, peraí, quem colocou o nome na capa? Quem publicou o jogo? Quem decidiu que aquele era o momento certo para lançar? Tudo isso ainda passava pela Rockstar. Então, mesmo que outro estúdio tenha desenvolvido boa parte do projeto, a responsabilidade final nunca deixou de ser dela. É difícil acreditar que em algum momento do desenvolvimento desse jogo, os funcionários da Rockstar testaram ele e disseram: "Esse jogo está pronto para ser lançado." E foi durante a minha pesquisa que eu encontrei uma informação que praticamente desmontou minha teoria inicial. Nem toda a terceirização da Rockstar deu errado. Um grande exemplo para isso é L.A. Noire, um jogo que foi desenvolvido pela Team Bond, uma empresa australiana de desenvolvimento de jogos, e foi muito bem recebido quando lançou, sendo até hoje um grande jogo. Ou seja, o problema claramente não é simplesmente terceirizar um projeto, porque se fosse, L.A. Noire também teria sido um fracasso, e hoje a gente pode ver que ele claramente não é.
Então, depois de pesquisar tudo isso, eu percebi que a resposta era um pouco diferente do que eu imaginava quando eu comecei esse vídeo. Eu ainda acho que existe um padrão, mas talvez esse padrão não seja a terceirização. Talvez o verdadeiro problema seja quando um projeto enorme acaba sendo lançado antes de atingir o nível de qualidade que a própria Rockstar acostumou a gente a esperar. Porque no final das contas, não importa quem escreveu o código, não importa quem fez o port, não importa quem modelou os personagens. O nome que aparece na capa continua sendo Rockstar Games. E para o jogador, é esse nome que vai levar tanto os elogios quanto as críticas. Mas essa foi a conclusão que eu cheguei depois de pesquisar sobre isso. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários. Você acha que o problema realmente é terceirizar? Ou o problema é a forma como esses projetos são administrados? Realmente eu quero ver a opinião de vocês, então deixa aí embaixo nos comentários. Deixa nos comentários também se você curtiu esse formato de vídeo. Quem sabe eu possa fazer mais. Então muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Tchau!